em Lá menor, Machado de Assis. Parte 1. Adagio cantabile. Maria Regina acompanhou a avó até o quarto, despediu-se e recolheu-se ao seu. A mucama que a servia, apesar da familiaridade que existia entre elas, não pôde arrancar-lhe uma palavra e saiu, meia hora depois, dizendo que Nhanhã estava muito séria. Logo que ficou só, Maria Regina sentou-se ao pé da cama, com as pernas estendidas, os pés cruzados, pensando. A verdade pede que diga que esta moça pensava amorosamente em dois homens ao mesmo tempo, um de 27 anos, Maciel, outro de 50, Miranda. Convenho que é abominável, mas não posso alterar a feição das coisas. Não posso negar que, se os dois homens estão namorados dela, ela não o está menos de ambos. Uma esquisita, em suma, ou, para falar com as suas amigas do colégio, uma desmiolada. Ninguém lhe nega coração excelente e claro espírito, mas a imaginação é que é o mal. Uma imaginação adusta e cobiçosa, insaciável principalmente, avessa à realidade, sobrepondo as coisas da vida, outras de si mesmas. Daí curiosidades irremediáveis. A vista dos dois homens, que a namoravam de pouco, durou cerca de 1 hora. Maria Regina conversou alegremente com eles e tocou ao piano uma peça clássica, uma sonata, que fez a avó cochilar um pouco. No fim, discutiram música. Miranda disse coisas pertinentes acerca da música moderna e antiga. A avó tinha a religião de Bellini e da Norma, e falou das toadas do seu tempo, agradáveis, saudosas e principalmente claras. A neta ia com as opiniões do Miranda. Maciel concordou polidamente com todos. Ao pé da cama, Maria Regina reconstruía agora tudo isso: a visita, a conversação, a música, o debate, os modos de ser de um e de outro, as palavras do Miranda e os belos olhos do Maciel. Eram 11 horas. A única luz do quarto era a lamparina. Tudo convidava ao sonho e ao devaneio. Maria Regina, à força de recompor a noite, viu ali dois homens ao pé dela. Ouviu-os e conversou com eles durante uma porção de minutos, 30 ou 40, ao som da mesma sonata tocada por ela. Lá, lá, lá. Parte 2. Allegro Manotroppo. No dia seguinte, a avó e a neta foram visitar uma amiga na Tijuca. Na volta, a carruagem derribou um menino que atravessava a rua correndo. Uma pessoa que viu isto atirou-se aos cavalos e, com perigo de si própria, conseguiu detê-los e salvar a criança, que apenas ficou ferida e desmaiada. Gente, tumulto! A mãe do pequeno acudiu em lágrimas. Maria Regina desceu do carro e acompanhou o ferido até a casa da mãe, que era ali ao pé. Quem conhece a técnica do destino adivinha logo que a pessoa que salvou o pequeno foi um dos dois homens da outra noite. Foi o Maciel. Feito o primeiro curativo, o Maciel acompanhou a moça até a carruagem e aceitou o lugar que a avó lhe ofereceu até a cidade. Estavam no engenho velho. Na carruagem é que Maria Regina viu que o rapaz trazia a mão ensanguentada. A avó inquiria a miúdo se o pequeno estava muito mal, se escaparia. Maciel disse-lhe que os ferimentos eram leves. Depois contou o acidente. Estava parado na calçada, esperando que passasse um tílburi, quando viu o pequeno atravessar a rua por diante dos cavalos. Compreendeu o perigo e tratou de conjurá-lo ou diminuí-lo. Mas está ferido, disse a velha. Coisa de nada. Está, acudiu a moça. Podia ter se curado também. Não é nada, teimou ele. Foi um arranhão. Enxugo isto com um lenço.
Não teve tempo de tirar o lenço. Maria Regina ofereceu-lhe o seu. Maciel, comovido, pegou nele, mas hesitou em maculá-lo. Vá, vá, dizia-lhe ela, e vendo-o acanhado, tirou-lhe e enxugou-lhe ela mesma o sangue da mão. A mão era bonita, tão bonita como o dono, mas parece que ele estava menos preocupado com a ferida da mão que com o amarrotado dos punhos. Conversando, olhava para eles disfarçadamente e escondia-os. Maria Regina não via nada. Via-o a ele. Via-lhe principalmente a ação que acabava de praticar e que lhe punha uma auréola. Compreendeu que a natureza generosa saltara por cima dos hábitos pausados e elegantes do moço, para arrancar à morte uma criança que ele nem conhecia. Falando do assunto até a porta da casa delas, Maciel recusou, agradecendo a carruagem que elas lhe ofereciam, e despediu-se até a noite. Até a noite, repetiu Maria Regina. Esperou-o ansiosa. Ele chegou, por volta de 8 horas, trazendo uma fita preta enrolada na mão, e pediu desculpa de vir assim, mas disseram-lhe que era bom por alguma coisa, e obedeceu. Mas está melhor? Estou bom. Não foi nada. Venha, venha, disse-lhe a avó, do outro lado da sala. Sente-se aqui ao pé de mim. O senhor é um herói. Maciel ouvia sorrindo. Tinha passado um ímpeto generoso. Começava a receber os dividendos do sacrifício. O maior deles era a admiração de Maria Regina, tão ingênua e tamanha que esquecia a avó e a sala. Maciel sentara-se ao lado da velha, Maria Regina, defronte de ambos. Enquanto a avó, restabelecia do susto, contava as comoções que padecera, a princípio sem saber de nada, depois imaginando que a criança teria morrido. Os dois olhavam um para o outro, discretamente, e afinal, esquecidamente. Maria Regina perguntava a si mesma onde acharia melhor noivo. A avó, que não era míope, achou a contemplação excessiva e falou de outras coisas. Pediu ao Maciel algumas notícias de sociedade. Parte 3. Allegro Appassionato. Maciel era homem, como ele mesmo dizia em francês, très répondant. Sacou da algibeira uma porção de novidades miúdas e interessantes. A maior de todas foi a de estar desfeito o casamento de certa viúva. Não me diga isso, exclamou a avó. E ela? Parece que foi ela mesma que o desfez. O certo é que esteve anteontem no baile, dançou e conversou com muita animação. Oh, abaixo da notícia, o que fez mais sensação em mim foi o colar que ela levava, magnífico. Com uma cruz de brilhantes? Perguntou a velha. Conheço, é muito bonito. Não, não é esse. Maciel conhecia o da cruz, que ela levara à casa de um Mascarenhas. Não era esse. Esse outro ainda há poucos dias estava na loja do Resende, uma coisa linda. E descreveu-o todo, número, disposição e facetado das pedras. Concluiu dizendo que foi a joia da noite. Para tanto luxo, era melhor casar, ponderou maliciosamente a avó. Concordo que a fortuna dela não dá para isso. Ora, espere. Vou amanhã ao Resende, por curiosidade, saber o preço porque o vendeu. Não foi barato. Não podia ser barato. Mas por que é que se desfez o casamento? Não pude saber, mas tenho de jantar sábado com o Venancinho Correia e ele conta-me tudo. Sabe que ainda é parente dela? Bom rapaz, está inteiramente brigado com o barão. A avó não sabia da briga. Maciel contou-lhe de princípio a fim, com todas as suas causas e agravantes. A última gota no cálice foi um dito à mesa de jogo, uma alusão ao defeito do Venancinho, que era canhoto. Contaram-lhe isto,
e ele rompeu inteiramente as relações com o barão. O bonito é que os parceiros do barão acusaram-se uns aos outros de terem ido contar as palavras deste. Maciel declarou que era regra sua não repetir o que ouvia à mesa do jogo, porque é lugar em que há uma certa franqueza. Depois, fez a estatística da Rua do Ouvidor, na véspera, entre 1 e 4 horas da tarde. Conhecia os nomes das fazendas e todas as cores modernas. Citou as primeiras toaletes do dia. A primeira foi a de uma penamaia, baiana distinta, très chou. A segunda foi de Pedrosa, filha de um desembargador de São Paulo, adorável. E apontou mais 3. Comparou depois as 5, deduziu e concluiu. Às vezes, esquecia-se e falava francês. Pode mesmo ser que não fosse esquecimento, mas propósito. Conhecia bem a língua, exprimia-se com facilidade e formulara um dia esse axioma etnológico, que há parisienses em toda a parte. De caminho, explicou um problema de Voltaire. A senhora tem 5 trunfos de espadilha e manilha, tem rei e damas de copas. Mas Regina ia descambando da admiração no fastio, agarrava-se aqui e ali, contemplava a figura moça do Maciel, recordava a bela ação daquele dia, mas ia sempre escorregando. O fastio não tardava a absorvê-la. Não havia remédio. Então recorreu a um singular expediente. Tratou de combinar os 2 homens, o presente com o ausente, olhando para um e escutando o outro na memória. Recurso violento e doloroso, mas tão eficaz que ela pôde contemplar por algum tempo uma criatura perfeita e única. Nisto apareceu o outro, o próprio Miranda. Os 2 homens cumprimentaram-se friamente. Maciel demorou-se ainda uns 10 minutos e saiu. Miranda ficou. Era alto e seco, fisionomia dura e gelada. Tinha um rosto cansado, os 50 anos confessavam-lhe tais, nos cabelos grisalhos, nas rugas e na pele. Só os olhos continham alguma coisa menos caduca. Eram pequenos e escondiam-se por baixo da vasta arcada do sobrolho. Mas lá, ao fundo, quando não estavam pensativos, centelhavam de mocidade. A avó perguntou-lhe, logo que Maciel saiu, se já tinha notícias do acidente do engenho velho, e contou-lhe com grande encarecimento, mas o outro ouvia tudo, sem admiração nem inveja. Não acha sublime? Perguntou ela no fim. Acho que ele salvou talvez a vida a um desalmado que algum dia, sem o conhecer, pode meter-lhe uma faca na barriga. Oh! Protestou a avó. Ou mesmo conhecendo, emendou ele. Não seja mal, acudiu Maria Regina. O senhor era bem capaz de fazer o mesmo se ali estivesse. Miranda sorriu de um modo sardônico. O riso acentuou-lhe a dureza da fisionomia. Egoísta e mau, este Miranda primava por um lado único. Espiritualmente, era completo. Maria Regina achava nele o tradutor maravilhoso e fiel de uma porção de ideias que lutavam dentro dela, vagamente, sem forma ou expressão. Era engenhoso e fino, e até profundo. Tudo sem pedantice e sem meter-se por matos cerrados, antes quase sempre na planície das conversações ordinárias. Tão certo é que as coisas valem pelas ideias que nos sugerem. Tinham ambos os mesmos gostos artísticos. Miranda estudara direito para obedecer ao pai. A sua vocação era a música. A avó, prevendo a sonata, aparelhou a alma para alguns cochilos. Demais, não podia admitir tal homem no coração. Achava-o aborrecido e antipático.
calou-se no fim de alguns minutos. A sonata veio, no meio de uma conversação que Maria Regina achou deleitosa, e não veio senão porque ele lhe pediu que tocasse. Ele ficaria de bom grado ao ouvi-la. Vovó, disse ela, agora há de ter paciência. Miranda aproximou-se do piano. Ao pé das arandelas, a cabeça dele mostrava toda a fadiga dos anos, ao passo que a expressão da fisionomia era muito mais de pedra e fel. Maria Regina notou a graduação e tocava sem olhar para ele. Difícil coisa, porque se ele falava, as palavras entravam-lhe tanto pela alma que a moça insensivelmente levantava os olhos e dava logo com um velho ruim. Então é que se lembrava do Maciel, dos seus anos em flor, da fisionomia franca, meiga e boa, e afinal da ação daquele dia. Comparação tão cruel para o Miranda, como fora para o Maciel o cotejo dos seus espíritos. E a moça recorreu ao mesmo expediente. Contemplou um pelo outro. Escutava a este com o pensamento naquele. A música ia ajudando a ficção, indecisa a princípio, mas logo viva e acabada. Assim, Titânia, ouvindo namorada a cantiga do tecelão, admirava-lhe as belas formas, sem advertir que a cabeça era de burro. Parte 4, Menueto. 10, 20, 30 dias passaram depois daquela noite, e ainda mais 20, e depois mais 30. Não há cronologia certa, melhor é ficar no vago. A situação era a mesma, era a mesma insuficiência individual dos dois homens e o mesmo complemento ideal por parte dela. Daí um terceiro homem, que ela não conhecia. Maciel e Miranda desconfiavam um do outro, detestavam-se a mais e padeciam muito. Miranda principalmente, que era a paixão da última hora. Afinal, acabaram aborrecendo a moça. Esta viu-os ir pouco a pouco. A esperança ainda os fez relapsos, mas tudo morre, até a esperança, e eles saíram para nunca mais. As noites foram passando. Maria Regina compreendeu que estava acabado. A noite em que se persuadiu bem disso foi uma das mais belas daquele ano, clara, fresca, luminosa. Não havia lua, mas nossa amiga aborrecia a lua. Não se sabe bem por quê, ou porque brilha de empréstimo, ou porque toda a gente a admira, e pode ser que por ambas as razões. Era uma das suas esquisitices, agora outra. Tinha lido de manhã em uma notícia de jornal que há estrelas duplas que nos parecem um só astro. Em vez de ir dormir, encostou-se à janela do quarto, olhando para o céu, a ver se descobria alguma delas, baldado o esforço. Não a descobrindo no céu, procurou-a em si mesma. Fechou os olhos para imaginar o fenômeno. Astronomia fácil e barata, mas não sem risco. O pior que ela tem é pôr os astros ao alcance da mão, por modo que, se a pessoa abre os olhos e eles continuam a fulgurar lá em cima, grande é o desconsolo e certa a blasfêmia. Foi o que se sucedeu aqui. Maria Regina viu dentro de si a estrela dupla e única. Separadas, valiam bastante. Juntas, davam um astro esplêndido. E ela queria o astro esplêndido. Quando abriu os olhos e viu que o firmamento ficava tão alto, concluiu que a criação era um livro falho e incompleto e desesperou. No muro da chácara, viu então uma coisa parecida com 2 olhos de gato. A princípio teve medo, mas advertiu logo que não era mais que a reprodução externa dos 2 astros que ela vira em si mesma que tinham ficado impressos na retina. A retina desta moça fazia refletir cá fora todas as suas imaginações.
Refrescando o vento, recolheu-se, fechou a janela e meteu-se na cama. Não dormiu logo, por causa de 2 rodelas de opala que estavam incrustadas na parede. Percebendo que era ainda uma ilusão, fechou os olhos e dormiu. Sonhou que morria, que a alma dela, levada aos ares, voava na direção de uma bela estrela dupla. O astro desdobrou-se e ela voou para uma das 2 porções. Não achou ali a sensação primitiva e despenhou-se para outra. Igual resultado, igual regresso. Ei-la a andar de uma para outra das 2 estrelas separadas. Então, uma voz surgiu do abismo, com palavras que ela não entendeu. É a tua pena, alma curiosa de perfeição. A tua pena é oscilar por toda a eternidade entre 2 astros incompletos, ao som desta velha sonata do absoluto. Lá, lá, lá. Várias histórias, 1896.